Deputado Eduardo Bolsonaro. Mas o vereador Carlos está lá no Rio de Janeiro. Vou falar dele um pouquinho, até porque ele é um dos precursores do projeto lá na Câmara Municipal Carioca. A nossa Constituição tem mais de uma centena de artigos, mas antes dela tem um parágrafozinho ali que se chama preâmbulo. Eu vou ler para os senhores aqui um trecho do preâmbulo. Ele começa lá, né? Os constituintes. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir o Estado Democrático, depois ele segue um pouquinho adiante e fala em determinado momento, fundado na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias. Promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição Federativa da República Federativa do Brasil. Meus caros, o Estado é laico? É laico. Mas isso aqui demonstra que nós vivemos numa democracia. Vocês viram aqui, por acaso, dizer morte aos religiosos de matriz africana? Vocês leram aqui, ou conseguem interpretar a partir daqui, morte aos espíritas? Pelo contrário, né? O nosso país é calcado com bases pacíficas. E depois disso, vem toda a nossa Constituição. Isso aqui é só para lembrar, senhor Manuel, que nós temos aqui um viés religioso, sim, mas de maioria cristã. Aqui, nós não vivemos, por exemplo, como em determinados países do norte da África ou do Oriente Médio, onde as mulheres são obrigadas a vestir burca, onde as mulheres que não fazem as vontades dos seus homens jogam ácido na cara dessas mulheres, ou então as mulheres que têm a suspeita de terem traído seus maridos são mortas, não de uma maneira simples, prezada Raquel, são mortas com apedrejamento. É isso que a nossa sociedade não pode permitir. E por controvérsia, é isso que boa parte dos nossos opositores costumam enaltecer. Feita essa inicial descrição, agora eu passo um pouquinho à frente. Quando a gente discute o projeto de escola sem partido, eu adoro quando tem posições contrárias. Prezado Marcos Rogério, prezado Flavinho, o relator Flavinho, que inclusive, na sua isenção, o seu espírito democrático, sempre que tem na comissão de escola sem partido na Câmara, pessoas favoráveis e contrárias ao projeto, ele faz a mesma pergunta para todos. E todos têm o mesmo tempo para respondê-la. Só que eu acredito que seja uma tática deles esvaziarem as audiências públicas, prezado Paulo Freire. Para quê? Para quando for discutir a matéria lá no plenário, ou quando for falar para a sociedade, olha, escola sem partido é um projeto que não foi debatido. É um projeto que só tem uma voz, a voz dos cristãos, a voz dos ditadores, dos nazistas, e é isso que eles querem colocar goela abaixo nas escolas. Então não houve debate. Eles querem fazer o jogo rasteiro deles, nós já conhecemos. E como eu falei em nazismo, eu tive a oportunidade ano passado de ir a Israel. Acredito que a maioria dos senhores, vereadores aqui presentes também, perdão, faltou mencionar aqui nominalmente os senhores, depois eu faço, mas em Israel eu visitei, prezado vereador Santini, o Museu do Holocausto. Veja bem, hein? Somos acusados de ser nazistas e fomos visitar o Museu do Holocausto. Para minha surpresa, que eu não conhecia com tanto afinco os detalhes do nazismo, antes de visitar o museu, tinha uma parte lá que falava exatamente de doutrinação ideológica. Antes dos judeus marcharem para os campos de concentração, houve Hitler e os nazistas colocaram goela abaixo nas escolas uma demonização dos judeus, como sendo aqueles responsáveis por qualquer tipo de pobreza, por serem os banqueiros bem de vida que estão tirando a mais-valia do trabalhador. Então, se você é trabalhador, você está sendo explorado pelo seu patrão. Ora, meu Deus do céu, uma das defensoras dessas ideias é do PCdoB, Jandira Fegali. O PCdoB tem um manifesto em prol da Coreia do Norte, prezado Marcos Rogério. Envia pessoas para lá para estudarem o sistema e trazem para cá só fazendo elogios à Coreia do Norte. Parece que é brincadeira, né? Elogios à Coreia do Norte, depois de posar de democratas. Deputada Jandira já teve um restaurante numa zona nobre do Rio de Janeiro. Coca-Cola a R$6, R$7.
A vontade que dá é de pegar uma câmera escondida, chegar lá para o garçom, garçom, vem cá, conta só para mim aqui, quando está nos bastidores aqui uma reunião de trabalho, a Jandira Fegali, que é uma das sócias aqui do restaurante, ela fala para vocês que ela está sugando a mais-valia de vocês para viajar de primeira classe da Air France para a Europa? Será que não tem uma contradição nisso daí, gente? Será que o empresário é tão malvadão assim? Refletir um pouquinho com relação a isso. O tema da reforma trabalhista, gostaria de entrar aqui, mas vou deixar na próxima oportunidade. Um pouquinho mais adiante, e eu sei que o meu tempo aqui é mais escasso do que na comissão, vou dar uma acelerada. Os nossos opositores costumam falar muito, confundir o tema. Quando fala em escola sem partido, quer falar em lei da mordaça. Aí já pega lá, olha, mas se o professor falar em darwinismo, será que ele vai ter que falar do criacionismo? Ou se ele não falar do criacionismo, será que ele vai ser preso? Meus caros, acho que deu para ver perfeitamente aqui do que a gente está tratando, né? Não tem nada de professor ir para a cadeia ou professor ficar com receio de explicar as diversas correntes doutrinárias. A gente está falando aqui de professores que querem colocar temáticas na escola que não são de responsabilidade da escola. Quem acompanha os debates na Comissão de Educação e do Escola Sem Partido percebe que ali existem diversos deputados que falam o quê? Educação é papel do Estado. Não é papel do Estado. É papel da família, a ser complementado pela escola. A escola entende-se Estado. Eles falam o seguinte, mas se a gente não debater masturbação, gravidez na adolescência, as nossas crianças vão continuar engravidando. É preciso que a gente debata isso em sala de aula. Ora, meu Deus do céu, convido vocês a fazer uma ré cronológica aqui. Vamos dar uma ré? Durante um bom tempo, ela teve um convênio estadual com o governo do estado do Rio Grande do Sul. Governadores ali, Olívio Dutra, Tarso Genro, todos os dois do PT, e hoje em dia o Estado está parcelando o salário dos servidores. Espero que eles aprendam essa lição, a não colocar gestores desse malfadado partido lá. GEMPA é uma ONG, um pouquinho mais adiante, e ela fez essa cartilha. Isso daí é para alfabetização das crianças. Um joguinho lá, uma cartela para o bingo, prezado Tenente Santini. Olha lá o que estão sendo para as crianças. Policial, dinomir, camburão, maconha, irmão, loló, cocaína. Então esse negócio de E de escola, B de bola, D de dado, C de casa, isso é coisa de retrógrado, isso é coisa de conservador, isso é do tempo dos seus pais. Hoje em dia é cocaína, é maconha, é loló, é polícia. Vamos dar um passo adiante. Pode passar, por favor. E aqui eu entro em Paulo Freire. Paulo Freire, se vocês forem ler o que Paulo Freire escreve, eu recomendo muito Café, porque é difícil de você conseguir entender as palavras dele. Eu vou abrir aqui o parênteses para falar um parágrafo de Pedagogia do Oprimido, do nobre patrono nacional da educação. E eu quero depois, presta atenção, quero depois que levante o braço quem entendeu. Eu estou falando sério, eu quero que depois levante o braço, os deputados também, quem entendeu. Um parágrafo de Paulo Freire. Na verdade, não há eu que se constitua sem o não eu. Por sua vez, o não eu constitui do eu, se constitui na constituição do eu constituído. Desta forma, o mundo constituinte da consciência se torna mundo da consciência, um percebido objetivo seu, ao qual se intenciona. Daí a afirmação de Sartre, anteriormente citada, abre aspas, consciência e mundo se dão ao mesmo tempo, fecha aspas. Se eu escrevesse isso aqui no meu tempo de escola, o professor ia me dar 0 e ia falar, ô malandro, eu conheço essa técnica de encher linguiça muito antes de você pensar em entrar aqui para fazer a minha prova. Exatamente. Eu estou lendo aqui o parágrafo de Paulo Freire, né, uma matéria da Folha de São Paulo, escrita pelo Leandro Narlock. E ele fala exatamente isso daí, né? Ele fala, alguns trechos de Pedagogia do Oprimido dão a impressão de que Paulo Freire foi professor de Dilma Rousseff. Eu recebi aqui mais um vídeo da Dilma.
ex-presidente, mas continua palestrando aí. Daqui a pouco vai falar, né? Que está recebendo 400 mil por palestra. Igual um outro ex-companheiro de partido dela. Mas entrando aqui, ó, na abordagem do tema. Pedra ali é pedra de crack. Consegue perceber ali? Na penúltima fileira, coluna do meio? Por que Paulo Freire se relaciona com isso daí? Porque Paulo Freire prega o quê? É a aplicação da realidade na sala de aula. Qual foi o deputado, não sei se foi o Ronaldo Fonseca, que falou que numa discussão com um professor, o professor virou para ele e falou, olha, mas as pessoas fazem sexo. A gente precisa mostrar isso aí dentro da sala de aula. E o deputado retrucou, ora, a senhora é casada, né? Sou. Quando a senhora vai fazer sexo com seu marido, você não fecha a porta da sua casa para que seus filhos não vejam? Fecha. Ué, seguindo o raciocínio dela, era para deixar aberto. Era para fazer no ponto de ônibus. Todo mundo não faz? Meu Deus do céu. Pode passar adiante, que agora é para cair para trás. Não, mas essa daí está até suave. Mais uma. Essa aí é uma historinha. Vou ler para os senhores aqui. Dinomir é o nome de um dos personagens. Eu peço mais 3 minutos só para concluir, que eu quero só passar um vídeo no final. Pesado, presidente. Dinomir é um amigo dos alunos que o conhecem pelos livros em que ele aparece. Quando o Patrick estava aprendendo a ler, um irmão do Dinomir se envolveu com tráfico de drogas. Para crianças, tá? Dinomir ficou muito atrapalhado e não sabia o que fazer. Pediu ajuda para a turma na qual estava o Patrick. São do Dinomir as cartas que seguem. Aí lá em cima, queridos alunos da professora Ângela, nem imaginem. Cheguei em São Paulo e encontrei o meu irmão na maior furada. Estão brigando pelo comando. Comando de quê, né? E ele está jurado de morte. O que vocês acham que devo fazer? Um abraço, Dinomir. E embaixo, né? Ele agradece. Queridos alunos da professora Ângela, valeu pela dica de vocês. As dicas foram: 1. Chamar o camburão. 2. Fugir para o GEMPA, que é a ONG que faz o livro. Ir para o Japão. E por último, prezado Tenente Santinho, dar dinheiro para a polícia. Estão ensinando que subornar policiais é uma alternativa quando você é pego com a boca na botija. Quando você tem problemas com o comando. Vocês conseguem entender a obviedade do projeto Escola Sem Partido? De apenas fixar 6 deveres do professor na porta da sala de aula. Deveres esses que já existem. A gente não está criando nada. E ainda assim é uma resistência espantosa. E agora eu peço, por último, para colocar um vídeo. Fui eu que fiz o vídeo. Para vocês terem noção de como isso aqui se relaciona com a nossa realidade. E mais uma vez, né, aqueles autores, os comentaristas que são a favor do projeto, trazem aqui provas cabais e argumentos de que como ocorre a doutrinação dentro da sala de aula. Como se não bastasse, eu trouxe aqui também um livro. Foi me entregue por uma mãe de um aluno em Porto Alegre, que ensina aqui, né, na cartilha de alfabetização, por exemplo, palavras como maconha, cocaína, drogas. Do outro lado aqui, ó, pedra, como se fosse pedras de crack. Eu disse na audiência ali o quê? Que isso aqui é a aplicação de Paulo Freire, né? É colocar a realidade dentro da sala de aula. O historiador Thomas Giuliano, que está ali, ele está para editar um livro, com início em 31 de julho, o lançamento do livro dele, que vai se chamar Desconstruindo Paulo Freire, atestou o que eu falei. E aqui uma outra historinha, né, para cair para trás, em que você coloca como opção às crianças o suborno ao policial. De fato, isso aqui é um país que ninguém concorda, e só a esquerda que quer destruir com todos os paradigmas familiares é que tenta impor isso aqui goela abaixo. É contra isso aqui, ó, que a gente está lutando. Quarta-feira. Essa história começa com uma denúncia anônima na zona oeste da cidade. Uma guarnição nossa recebeu via rádio uma informação que, possivelmente, numa mata dentro da comunidade do Gardênia, haveriam supostos meliantes armados de fuzis. Pedimos reforço, porque é mata fechada.
Os 8 policiais seguiram até o lugar indicado na denúncia. Eles relembram agora a surpresa que tiveram. Sofá usado por eles. Aqui havia uma mesa, nesse ponto aqui, algumas imitações de arma feitas de madeira. Uma delas era pintada de branco, imitando um fuzil. Não era uma boca de fumo, era uma brincadeira de crianças. Material bem próximo da realidade, acondicionado em saquinhos plásticos, né? O que seria a droga, no caso a cocaína era representada por leite em pó. Um achocolatado representando a maconha, né, por ser de cor escura, e também tinha um caderno de contabilidade. As notas falsas. Usaram balinha como se fosse pedra parecendo pedra de crack. 5 crianças com idades entre 10 e 13 anos. Elas poderiam estar agora no campo de futebol, brincando numa praça. Eu falei para ele, rapaz, você tem noção do que essa brincadeira para você representa aqui, o perigo que vocês estavam correndo? A gente entrou aqui porque teve uma denúncia. Vocês foram confundidos com traficantes. E, poxa, tio, eu não sabia disso não. Não sabiam o que fazer. Algumas correram, outras permaneceram no local totalmente congeladas. Totalmente assim, amedrontadas, porque elas tomaram um susto com a abordagem dos policiais, pela quantidade de policiais envolvidos na operação. Havia sim uma denúncia a ser feita ali. Cuidado, infância perdida. Tem crianças que, infelizmente, são ensinadas a admirar. Existe essa realidade nas favelas, tanto que elas tem muitas delas aí no tráfico, infelizmente, essa realidade triste. Eu acho que tudo é orientação, a criança tem que ser orientada. Foi feito contato com os pais dessas crianças e foram entregues aos responsáveis. Tragam seus filhos para perto de vocês. Tragam os seus filhos, orientem, conversem. O que acontece é que em 2 minutos está no celular deles, está na internet. Então tem que haver um controle dos pais, sim. E muita conversa, muito diálogo. Muito diálogo. É contra isso aqui, ó, que a gente está lutando. Eu acho que ficou fácil da gente ver a relação. Eu acredito que, dessa forma, a gente sempre é aberto lá na comissão à argumentação contrária. Não somos os donos da verdade. Não somos fundamentalistas. Fundamentalistas são aqueles, né, que constroem, fazem uma construção teórica a partir de fundamentos e não aceitam, né, que aquele fundamento seja contraditado. Então, o fundamentalista é um radical. Ele é como um palmeirense que não aceita que o Corinthians é melhor do que o time dele, por exemplo. Vocês já viram o corintiano virar São Paulino virar palmeirense virar botafoguense? É como se fosse isso daí. Sempre estamos abertos de maneira democrática a argumentos contrários, mas até agora nenhum deles foi capaz de convencer. E eu acredito que está bem claro, né, a relação a ser feita. E o mais surpreendente, a todo momento, não só eu, mas os deputados da comissão, com certeza as pessoas aqui presentes, os vereadores também, chegam para eles denúncias de livros contendo pornografia, ou reescrevendo a história, ou falando que o tráfico é bom, enfim. É contra isso aí que a gente está lutando, cara. Obrigado por todos, forte abraço.